Salve pessoal, amigas e amigos a mil por hora, olha quem tá de volta, sou eu mesmo e também estamos de volta com o TBT, aproveitando a quinta-feira para relembrar sempre a memória e a história do automobilismo e da motovelocidade no Brasil e no exterior. Hoje a gente vai lembrar aqui no canal de uma data histórica, fez 30 anos exatos neste último dia 23, vulgo ontem, que a Mazda chocou o planeta e conquistou pela primeira vez a vitória nas 24 horas de Le Mans, a clássica prova de endurance mundial que completa 100 anos de existência. No próximo ano, ou seja, no próximo não, em 2023 nós teremos a edição centenária de 100 anos, não a 100ª edição das 24 horas de Le Mans, bem dito. Mas em 1991, nos dias 22 e 23 de junho, a Mazda fez história e olha, de uma forma que ninguém podia imaginar que pudesse acontecer. Afinal de contas, o protótipo Mazda 787, que foi desenvolvido pelo engenheiro Nigel Stroud, que teve passagem pela Fórmula 1 em equipes como a ATS, por exemplo, ele não era considerado um carro competitivo, muito pelo contrário, porque apesar da arquitetura mecânica ser bastante interessante, que eram os pistões rotativos, o Wankel, essa arquitetura e também a configuração do Campeonato Mundial de Endurance em 1991, ela não favorecia, teoricamente, carros como o Mazda 787, que foi uma continuidade do desenvolvimento de protótipos do construtor japonês que começaram a surgir no final dos anos 1970, com motores de pequena capacidade cúbica, com motores de 1.3 litros, e depois eles vieram desenvolvendo toda essa tecnologia dos pistões rotativos e aplicaram nela um carro com um coletor maior de escape, com mais velas para o motor de pistões rotativos, né, para esse carro especificamente das 24 horas de Le Mans de 1991, e em princípio o carro podia desenvolver 900 cavalos de potência, só que claro, por conta das restrições mecânicas, tiraram 200 cavalos do motor desse carro, que foi disputar a prova de 1991. Havia dois protótipos inscritos pelo construtor japonês, pela Mazda Speed, uma equipe coordenada pela Oreca, o Ryuki Shonak e também por Jack Hicks. O Jack Hicks fez parte também do time, do corpo, né, de pessoas que trabalhou no desenvolvimento e na expertise desse carro, cujo modelo principal, o carro número 55, foi inscrito para o trio formado por Volker Weidler, que tinha tido uma passagem obscura, opaca pela Rial na Fórmula 1 em 89, pelo Bertrand Gachot, que tinha tido problemas com a justiça britânica, tinha atirado gás de pimenta no olho de um taxista quando ele foi assinar com a Jordan para a temporada de 91, a qual ele estava correndo, né? Cabe lembrar que o Gachot era piloto da Jordan quando aconteceu a edição 91 das 24 horas de Le Mans, depois ele acabaria afastado para entrar o Michael Schumacher, que é também um participante da corrida daquele ano, e o Johnny Herbert, que era um piloto que dividia um carro da Lotus com o horroroso piloto britânico Julian Bailey. Eram tempos difíceis do Campeonato Mundial de Endurance, já era uma fase em que o campeonato estava sendo asfixiado pela Federação Internacional de Automobilismo com o beneplácito de Bernie Ecclestone, quem mais, né? Max Mosley tinha acabado de ser eleito presidente da FIA e começou-se, já alguns anos antes, claro, um processo de regressão daquelas provas mais longas para corridas de 480 km para tentar adaptar um formato para a televisão, salvando-se como exceção, logicamente, as 24 horas de Le Mans, que eram a prova mais longa e a mais importante do calendário. E era um regulamento, o de 1991 que foi aplicado, que mesclava os carros de aspiração normal, para tentar equiparar com a Fórmula 1, que foi um grande disparate da FIA, com os carros de motor turbo, como o Porsche, como o Lance LC2, que era pouquíssimo competitivo, e o Mazda se enquadrava no meio termo desse regulamento. E havia também o Jaguar da série IMSA, num dos quais foi inscrito, inclusive, o Raul Boesel, o XJ-R12LM, que era um carro ainda competitivo. E havia um outro detalhe. Todos os carros tinham que se governar com uma capacidade de combustível limitada para trabalhar as 24 horas de prova.
Além da questão da performance, tinham ainda que ficar olhando para o mostrador de gasolina para ver se ninguém podia ficar a pé com pane seca. E a Mazda, que era considerada café com leite, recebeu um beneplácito da FIA para poder ter uma benesse com relação ao consumo de combustível. Pois bem, quando todo mundo se deu conta, a Mazda já estava na liderança da prova com o seu carro número 55, naquele layout característico de laranja e verde, que é lindo. Aquele carro projetado pelo Nigel Stroud, que inclusive tinha câmbio Porsche de 5 marchas, era um carro muito bonito. E aí a trinca Vedler, Gachot e Johnny Herbert acaba derrotando a Jaguar, exatamente o carro do Raul Boesel, que terminaria a prova na segunda colocação. A Mercedes estava na prova com os seus Sauber C11. Michael Schumacher fez sua única aparição naquela edição das 24 Horas de Le Mans e foi o autor da volta mais rápida daquela prova que é histórica, na qual apenas 12 dos 38 carros que largaram receberam a quadriculada. E aí, depois disso, o campeonato começou a entrar numa debacle absurda e em 1992, o Mundial de Endurance, tal como tinha sido criado em 53, deixou de existir. As últimas provas tinham apenas 8 carros no grid largado, uma coisa lamentável sob todos os aspectos. Lembram que nesse vídeo eu falei também da Oreca e de Rick Schonack? Pois é, por conta dessa vitória, que é histórica em todos os sentidos, o Rick Schonack passou a ser considerado um pé de coelho pelos japoneses. E, a partir de 2012, quando o Campeonato Mundial de Endurance voltou e a Toyota entrou na competição, quem é que a Toyota chamou para fazer o desenvolvimento do carro? A Oreca. Evidentemente, Rick Schonack era visto não só, claro, cuidando dos seus equipamentos que corriam em diferentes categorias, LMP1, LMP2, como também nos boxes da Toyota. E isso explica o choro dele incontido quando a Toyota sofreu a sua fragorosa derrota na edição de 2016, em que ela perde para a Porsche na última volta. Mas depois, evidentemente, Rick Schonack voltou a ter um conceito muito alto entre os orientais, já que a Toyota, logicamente, nada de braçada, ganhou as 3 últimas edições das 24 Horas de Le Mans e cresce que ela deve ganhar pela 4ª vez consecutiva. Só que a Alpine, meus amigos, está de olho num possível problema do Hypercar. E se preparem, porque em 2022 vem a Peugeot e em 2023 vem a Ferrari, vem a Porsche, vem a Audi. Gente, as 24 Horas de Le Mans estão mais vivas do que nunca e a gente recordou aqui nesse TBT esse feito histórico da Mazda em todos os sentidos. Inclusive, depois dessa vitória, depois do campeonato de 91, todos os carros fabricados pela Mazda com pistões rotativos foram banidos do automóvel, banidos do automobilismo. A Mazda teve que, inclusive, em 92, quando disputar o Campeonato Mundial de Endurance, aproveitar o projeto do Jaguar. Pois é, a Mazda andou com motores Judd V10 no Jaguar XJR14, que foi transformado em Mazda MRX-01, inclusive um dos pilotos foi o Maurício Sandro-Sala, que também participou daquela 24 Horas de Le Mans de 1991, sendo rival do Boesel, sendo companheiro de equipe dos campeões da prova, Vedler, Gachot e Johnny Herbert. A zebra oriental lembrada no TBT do A Mil por Hora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê o seu like, curta, compartilhe e ative as notificações de conteúdo. Gente, para encerrar, agradeço demais a toda a corrente positiva. Vocês devem saber, eu noticiei isso em redes sociais, que eu tive Covid. Eu fui pego pelo vírus, não é brincadeira, eu tive só os sintomas leves, perdi o olfato, mas olha, não é brincadeira, não é brincadeira. Mantenham o distanciamento social, usem o álcool gel, se higienizem sempre e principalmente, vacina sim, é o que nós precisamos para derrotar esse maldito Covid-19 que está levando pessoas queridas, que está levando mais de 500 mil de brasileiros. Gente, 13% das vítimas fatais por Covid-19 estão só aqui no Brasil. É simplesmente inacreditável. E isso não é defesa de tese, não é defesa política, não é defesa de lado, é estar do lado correto, é estar do lado da vida, é estar do lado da ciência, é estar do lado de quem está lutando por você que está me assistindo nesse vídeo. Por favor, gente, se cuidem, se higienizem por si e pelos seus. Por favor, gente, façam isso.
é vida. São as nossas vidas que estão em jogo. Um beijo no coração de todos, fiquem bem e até a próxima com mais A Mil por Hora. Tchau, tchau.